Olá, pessoal. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? É uma alegria estar aqui nesse momento com mais duas convidadas super especiais do FOPEM 2021, que estarão participando conosco do painel de abertura, né? Eu estou aqui com a professora Camila Zapponi e com a professora Aíse Pinheiro, e as duas conversarão conosco sobre a frente de atuação Gestão de Carreira Musical Autônoma. Eu vou passar a palavra a vocês para que vocês também se apresentem, mas junto com esse momento, eu já vou lançar a primeira questão, porque ela faz parte desse momento de apresentação, que é assim, por que vocês escolheram fazer um curso de licenciatura em música, que é o tema central do nosso fórum, né? Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Zapponi, professora de canto, e tenho aí já quase mais de 10 anos que eu entrei na graduação, que eu entrei no curso de música da UEM, e o meu motivo principal ali que me fez entrar na graduação foi porque eu queria viver de música de alguma forma. E na época eu estava super envolvida na igreja musicalmente, eu venho desse berço dentro da igreja, envolvida com o Ministério de Louvor, envolvida com a música, já atuava no coral infantil da igreja, ainda sem saber muito ali com os meus 16, 17 anos, e aí foi quando eu resolvi mesmo que eu iria seguir isso adiante, né? Então eu tive essa história antes dentro da igreja, tive essa história até mesmo de docência mesmo ali, né? De regência também dentro da igreja. E foi a forma que eu vi de viver de música, né? E eu sempre quis isso, mesmo ali no meu terceiro ano e tudo mais, né? Eu já sabia que eu iria fazer o curso de música. Então, não tinha feito nenhum vestibular antes, esperei ali eu ter toda a bagagem musical, teórica e tudo mais para prestar a prova. E eu entrei ali em 2010 no curso de música da UEM. Bacana, Camila. E você, Aíse, conta pra gente, por que você escolheu fazer um curso de licenciatura em música? Olha, assim, resumidamente, eu consigo resumir em uma frase porque eu escolhi fazer música, porque eu queria tocar. Ponto. Não tem. Eu falo assim que eu entrei na faculdade de música com uma visão muito ingênua da coisa, muito romantizada. Eu entrei porque eu queria tocar, e eu achava que a faculdade de música eu ia ficar lá tocando o dia inteiro. Ah, ainda mais é integral, vou tocar o dia inteiro, ficar lá, aquela coisa assim, muito ingênua mesmo, porque eu não tinha uma visão da música como área de trabalho. Claro, eu sabia que existiam professores de música, mas todos os meus professores de música, até a entrada na graduação, todos não, porque para conseguir entrar eu fiz um curso de pré-vestibular, aí sim. Mas os que vieram, assim, os que foram realmente responsáveis pela minha formação musical ali inicial, eram voluntários e tinham outras profissões, ninguém vivia de música, eu não nunca tinha tido contato com um profissional da música que vivia disso. Então, não era algo assim muito adolescente mesmo de querer tocar e achar assim, só pensando pelo lado artístico da coisa, apenas. E aí eu venho de um meio musical de igreja, assim como a Camila também, mas na minha igreja o meio musical ele é muito erudito. Então eu já tocava na igreja, mas simplesmente ler partitura, era simplesmente o que a gente fazia. E aí eu gostava muito de piano, então eu queria tocar piano, e eu descobri que existia faculdade de música até um ano antes de entrar, também nem sabia que existia isso. E falei, vou, né, tentar entrar. Me dediquei ao máximo, fiz tudo que eu pude para conseguir entrar, mas com essa visão de que eu queria ficar tocando o tempo todo, o dia inteiro, e daí a faculdade. Assim, eu sabia que aquilo iria me levar a algum lugar, mas eu não tinha a menor noção de aonde, como, que jeito, de área de trabalho, de mercado de trabalho, sério. Eu fui saber da educação básica dentro da faculdade, né? Que eu poderia ser professor de música da educação básica dentro da faculdade só. Nem sabia. E hoje, assim, né, pensando nas escolhas profissionais, nas trajetórias também, nos diferentes lugares que vocês passaram pela educação básica também, né? Passaram pela escola, né? E passaram por outros espaços educativos, né? E outras experiências profissionais, né? Até chegar
no que se consolida hoje a carreira de vocês, né? Uma carreira autônoma, uma carreira consolidada, né? Uma carreira de respeito, né? Carreiras já aí com uma história construída, com um caminho já super bem consolidado. Então, contem pra gente um pouquinho, assim, como vocês enxergam, ou quais foram os significados, melhor dizendo, né, dessa formação em educação musical que vocês foram compreendendo, né, no decorrer dos 4 anos de faculdade, né? Qual o sentido que ela fez? 6. Vamos dizer assim, no período de formação universitária, né? Como que essa profissionalização, né, em educação musical contribuiu, continua contribuindo ou fez sentido na trajetória e na consolidação das profissionais que vocês se constituem hoje? Eu passei por já tive várias atuações, assim, né? Desde professora de arte do ensino básico mesmo, PSS e tudo mais, a professora de música dentro de escola particular, professora de canto dentro de escola de música, e hoje, né, eu tenho meu estúdio de canto, eu sigo com as minhas aulas online agora, 100% online, mesmo voltando o sistema presencial, sigo somente online, e uma das coisas que eu consigo perceber que liga todos esses pontos e aí sim eu tenho muito orgulho de olhar para trás nesse sentido, é perceber que independente de onde eu esteja ali, né, eu sempre estou lidando com os meus alunos, eu sempre estou com uma outra pessoa ali que está confiando algo em mim, né, a mim também, pensando, né, nas suas vozes e tudo mais, que é o que eu trabalho, e entender esse ser humano, sabe? Então, toda essa parte que eu olho para trás, eu vejo minhas pesquisas de estágio, minha pesquisa do TCC, em considerar o cotidiano, em considerar vivências anteriores dos meus alunos, tudo que eu entendi ali na faculdade são coisas que eu levo até hoje na minha prática, mesmo dentro do meu estúdio, dentro de coisas, né, das minhas aulas online, dentro do meu sistema hoje de aula, né, autônomo, né, isso é uma coisa que me marca bastante e que me fez levar, né, trazer, na verdade, desde da graduação, né, principalmente esse ponto. Bom, a licenciatura em música, mesmo eu tendo caído de paraquedas nela, para mim foi tudo, foi o que me proporcionou a profissão. Se eu não tivesse passado por essa graduação, eu não teria essa profissão, porque eu não teria tido de repente, assim, eu tive acesso a tudo, a todo tipo de profissional, tanto falando dos professores quanto dos próprios colegas. Aquela convivência diária ali com professor de diferentes áreas, com diferentes histórias e formações e concepções, e os colegas, cada um com uma experiência, uma história diferente também. Foi ali que eu comecei a entender o que era faculdade de música, o que era uma carreira musical, quantas opções eu tinha, eu poderia ter. Então, para mim, a graduação, assim, e muito especificamente a licenciatura em música foi tudo. Porque eu acho, assim, o bacharel é muito bom também, claro, está ali, está inserido na graduação, mas eu entrei sem saber na melhor opção, no meu ponto de vista, porque a opção, assim, do mercado de trabalho, do debate, daquele leque enorme de oportunidades. Então, para mim, entrei de paraquedas, mas acabou sendo a causa de tudo o fato de ter entrado na licenciatura em música. Então, durante a graduação, eu falo que eu fiz a graduação em 6 anos, dava para ter feito medicina, né? Mas eu aproveitei muito bem esse tempo. Então, não achei, hoje em dia, olhando para trás, eu não acho ruim, nada ruim, porque eu tive 2 anos a mais com professores, com mais experiência, com mais oportunidades. Então, nesses meus 6 anos de graduação, eu trabalhei em coisas muito diferentes, projetos em igrejas, projetos na prefeitura, monitora de corais, correpetição de corais, aí na parte da pesquisa também, no PIBID, e aí também em escolas particulares, em escola de educação básica, durante a faculdade, eu
Não trabalhei. Mas aí, depois que eu me formei, eu fui para uma outra cidade e lá, sim, aí eu entrei numa escola particular, bilíngue e tudo. Aquela coisa, assim, era a escola top da cidade, né? Da escola de educação básica mesmo. Então, eu entrei como professora de música e artes lá. Depois entrei também no Claretiano como tutora da graduação, e aí lá sim que a coisa começou a fazer muito sentido, tipo, meu Deus, eu fiz um curso muito bom, assim, muito completo, né? Aí eu fiz pós-graduação lá também. Então, tudo que eu vi na graduação, não sei dizer assim uma coisa que ficou inútil, não ajudou. Tudo ao longo de todas essas etapas, fosse tutora ou como professora de arte, onde eu estava, alguma coisa eu estava sempre usando. Então, para mim, é isso. Ter feito a licenciatura em música foi tudo. E até hoje, atualmente, nas aulas que agora eu tenho, essa coisa de. É um espaço autônomo, né? Um espaço de aulas, não é uma escola, porque sou só eu. Mas são aulas presenciais. Eu trabalho com online também, mas é mais voltada para cursos online, onde as aulas estão todas lá e o aluno vai assistindo. E eu só vou orientando quando a pessoa tem alguma dúvida e tal, mas é bem diferente de uma aula ali individual, né? Então, em todo momento, em todos os conteúdos, na forma de ensinar, na forma como você encara o erro de um aluno, a dificuldade de um aluno, tudo isso a faculdade está sempre presente. Meninas, eu vou acrescentar aqui uma questão a essa, ainda nesse mesmo tema, né? Perguntando para vocês, assim, as duas, né, estão com essa ideia dos espaços autônomos, né? Eu acredito que essa ideia do espaço autônomo, né? Eu não sei se seria uma tendência, podemos dizer assim, né? Mas ele vem se configurando como uma experiência bastante interessante no propósito de profissionalização e de autonomia de carreira, né, assim, de ser responsável pela própria carreira, né, de construir por si só a própria carreira, né, sem a dependência de um outro espaço. Não que isso seja ruim, acho que a gente precisa cada um identificar os seus caminhos ou aquilo que deseja, né, ou qual é o que te motiva a trabalhar com mais alegria, o que te motiva a trabalhar com maior empenho, né, e quais são os teus desejos, e aí correr atrás deles e seguir, né. Mas, assim, pensando nessa ideia, né, do espaço, desse espaço autônomo, esse espaço profissional gerido por vocês, né, como é que vocês veem, assim, essa questão desse lado mesmo, né, da gestão do trabalho de vocês, né? Eu posso começar aqui, porque eu tenho meu espaço próprio desde 2016, né? Então tem 5 anos já, que foi quando eu saí, fiz a transição, né, de escola de música para o meu espaço, assim, e eu vi muito como uma necessidade, porque não é que a escola de música seja ruim, para mim não deu certo, por causa de uma questão de perfil, uma questão de ver assim, como eu gostaria de encarar a minha carreira, né? Então eu queria gerir isso, eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu queria decidir pelas minhas coisas, que nem a Andrea falou, desde o pedagógico, que às vezes eu não tinha tanta autonomia assim também, né? Por estar dentro de um local, mas até a parte de gestão mesmo, né? De um negócio, de fato, né? E eu entendi que isso fazia parte do meu perfil e que eu gostaria de viver dessa forma, né? Então, eu trabalho dessa forma autônoma desde 2016 e para mim tem sido ótimo, tem sido ótimo porque eu acredito muito nesse poder pessoal, sabe, da pessoa conseguir gerir essas questões, conseguir gerir essa carreira, né, de fato, né, pensando a longo prazo. Consequentemente, isso exige da gente também que a gente passe por outras áreas, né, aprenda, estude outras coisas. E para mim, um dos meus maiores desafios assim da carreira autônoma como um todo foi entender que ser um bom professor somente ali no pedagógico não bastava para eu construir uma carreira, que eu precisava estudar outras coisas, eu precisava estudar marketing, eu precisava estudar sobre gestão financeira, e porque, né, eu até contei isso já algumas vezes, entrava dinheiro, saía dinheiro, eu não via, eu não tinha caixa de empresa, não tinha nada, então eu realmente tive que mudar muitas coisas
e pensar como uma empresa, pensar como que eu iria construir isso se eu quisesse algo de fato por mim mesma, com o meu nome, com a minha marca, e algo que fosse duradouro, né? Algo que não que fizesse com que eu pensasse a longo prazo, né? E não algo ali que eu estava vivendo mês a mês. Até então, mesmo eu passando, fazendo a transição ali para o meu estúdio, né? E eu falo o estúdio pensando no local fixo mesmo, né? Local físico. Eu ainda pensava mês a mês, ainda pensava naquele os alunos que entravam pagavam mensalidade e acabava ali. Era tudo muito mês a mês. Hoje eu já consigo pensar de uma forma diferente. Óbvio que isso vem com maturidade, né? Isso vem com maturidade tanto de idade quanto profissional, né? De tempo, de carreira e tudo mais. Mas eu consigo pensar dessa forma hoje e consigo ver as possibilidades que eu tenho. Então, nessa forma autônoma de gerir a minha carreira, eu consigo escolher, por exemplo, se eu quero ficar somente no online, né? Eu encontrei aqui no online uma forma de trabalho muito bacana de gerenciar isso e otimizar muitos processos, como é o caso da Izzy também, que tem os cursos online e tudo mais, eu também tenho os meus, apesar de ter ali o que é assíncrono e o que é síncrono, né? Mas eu consigo otimizar isso de uma forma que eu consiga abranger algumas áreas, né? E tem dado super certo para mim, né? Essa é a forma como tenho lidado aqui desde 2016. É assim, eu penso que todas as experiências musicais de profissionais musicais que eu já tive até agora, tudo foi muito necessário. Assim, não teve nada que passou e falou, nossa, não precisava ter feito aquilo. Muito trabalho de graça, tudo, mas sempre aprendendo coisa nova, sempre de ver o outro profissional trabalhar, você está aprendendo também, e às vezes até um conteúdo que você já sabe, mas você vê a forma que o outro ensina e você aprende com aquilo também. Então, nada foi perdido assim. Eu trabalhei bastante em escola particular também, como professora contratada da escola e em escola de educação básica particular. Eu nunca trabalhei, nem tentei concursos, essas coisas, então dessa parte eu não sei dizer. Mas toda essa experiência foi necessária. Eu gostava de trabalhar em escola de música, assim, eu gostava da equipe, de fazer os recitais e tal, mas o autônomo, para mim, pesou muito nos números. Não tem outro... Assim, não tenho o que dizer, porque eu, graças a Deus, tive a sorte de cair em escolas onde eu era muito livre na minha metodologia, minha forma de trabalhar, então quanto às questões assim internas ali de metodologia, de forma de trabalho, eu nunca tive problema e eu trago essa forma de trabalho até hoje para o meu espaço, mas a questão financeira com certeza fez toda a diferença. E aí foi até no final de 2019, quando eu me mudei aqui para Campo Grande, e aí eu passei a ter uma assessoria jurídica e contábil, uma orientação, né? E aí eu passei a me entender como empresa. Eu posso ser a empresa, né? E foi ali, depois de me formei em 2016, colei grau em 2017, foi 3 anos depois, assim, que é daí no início de 2020 que eu comecei a trabalhar por conta própria, que eu comecei a enxergar essa outra possibilidade ainda, com muito medo, porque é uma coisa que você assume riscos, e quanto mais alto o risco, talvez mais alto o tom, mas também talvez mais alta a conquista, né? Então, é uma coisa que você tem que aprender a assumir riscos, a assumir responsabilidades, assim, muito maiores do que simplesmente estar lá atuando na escola. Claro, o principal é ter o conteúdo para ensinar, sem aquilo, sem a sua metodologia, o seu conteúdo, não adianta nada, né? Aquilo é o principal. Mas é uma coisa, tem toda a parte não musical que é muito importante também, é essencial assim para a coisa funcionar. E aí o online foi com a pandemia, então deu uma parada aqui, mas aqui em Campo Grande a pandemia tivemos lockdown, tivemos muitos casos, mas foi menos que em muitos outros lugares que eu vi, assim, as escolas pararam, acredito que foram 2 vezes, então foi uma coisa menor. E justamente com
o início da pandemia, eu tinha uma placa no muro, porque antes eu dava aula na minha casa mesmo, né? Então, eu tinha uma placa no muro. Com o início da pandemia, eu não vencia responder gente e aluno. A pandemia começou em março. Em junho, eu já não tinha mais vaga. Porque as crianças ficaram sem escola e os pais queriam colocar essas crianças em algum lugar. E aí, a minha agenda lotou lá para junho, eu já não tinha mais vagas. E aí eu comecei isso contando alunos presenciais e alunos online que eu comecei a divulgar. Nunca tinha divulgado meu trabalho na internet, assim, de vez em quando postava uma fotinha tocando no casamento e tal, mas como professora, assim, nunca tinha. E aí passei a divulgar e os alunos começaram a surgir, mas aí já não tinha mais vaga para, assim, aquela aula individual. Então, para mim, o online veio como uma solução para essa procura, porque daí a procura continuou grande sempre, cada vez mais, e até hoje. Então, eu tenho assim, olha, não posso te atender individual agora, mas eu tenho essa opção aqui. Enquanto isso, fica na lista de espera, depois a gente... Então, a parte do online tem funcionado muito bem. Atualmente, eu tenho alunos em mais de 10 países, em todo o estado do Brasil, e gente, assim, que na cidade dela não tinha, ela teria que viajar 200 quilômetros, ou gente que é brasileiro e mora no Japão e não vai saber aprender música no Japão porque não fala bem a língua. Então, tem, assim, você alcança pessoas, é incrível, muito recomendo. Eu acho que todo professor deveria ter, tá, tem aula presencial, tem ali, mas vai fazendo um registro, vai fazendo um repertório de aula, assim, ter uma possibilidade a oferecer, porque muitas vezes a pessoa não se identifica, não é simplesmente que ela quer aprender piano, ela quer aprender piano com você, e aí você tem alguma coisa a oferecer. Nossa, que gostoso escutar vocês falando e contando todas sobre tudo, sobre essa trajetória bonita que vocês foram construindo. E aí, meninas, eu queria, para a gente ir agora já para a etapa final da nossa conversa, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, sobre algo que é bem importante para a gente, né? De saber, assim, como vocês acreditam, né? Que a partir das licenciaturas que vocês fizeram, dos currículos que vocês estudaram, né? Para que tipo de mercado a licenciatura precisa formar o profissional, né? O profissional licenciado em música, né? A gente já tem discutido e essa abertura do FOPEM está trazendo isso, né? Tem algo, vocês gostariam de trazer algo nesse sentido, assim, dizer, eu acredito, né, diante da minha experiência, do que eu estou vivendo, eu trago esse olhar, né? O que vocês poderiam contribuir nesse sentido? Eu acho complexo, mas eu acho muito importante, porque a minha época da graduação foi 3 anos atrás era uma, e hoje a gente tem uma realidade muito assim diferente já, né? Então, eu acho a questão do online primordial. Eu não acho que o online foi uma opção em meio à pandemia. Eu acho que é uma opção a mais. Já se falavam muito do online, mas não como algo paralelo ao ensino presencial, ao ensino, né? Vamos pensar no ensino informal ali de música, formal no sentido de escolas de música, né? Mas não na educação básica. Mas muitos, eu vi muito isso na pandemia, muitos professores não tinham nem familiaridade com ferramentas e tudo mais, então eu acredito que trazer essas questões do online seja importante. Acredito que seja importante também, mesmo que a níveis de discussões dentro da graduação, né, dentro das disciplinas e tudo mais, questões de cursos online, então formatos e tudo mais, porque eu acho que é algo que já acontecia, mas é algo que eu vejo muito mais presente hoje e eu acho que não vai parar também. Então, pensar que isso também é um campo, que também é uma área que os professores estão se inserindo, eu acho que é muito importante trazer isso para a formação, né? E toda a parte de empreendedorismo, eu acho que para mim... Vale, falou o meu. Vou... Desculpa. Porque eu acho que é primordial, mesmo que seja algo passado de uma forma pincelada, porque, óbvio, né, a gente vai precisar de outros profissionais que são gabaritados para isso e tudo mais, né, assistência jurídica, financeira e tal. Mas eu acho que a gente precisa, sim, ter uma noção também, sabe? Eu acredito que, assim como a gente tem uma
um caminho para a educação básica, assim como a gente tem um caminho até pedagógico mesmo, em aulas individuais, né, nesse formato de aulas individuais para conservatórios, escolas de música, eu acho que a gente precisa também seguir esse caminho do empreendedorismo para quem quiser seguir de uma forma autônoma, né, para quem quiser, e se ver como eu falei, né, como eu me via, né, eu não me via dependente de um espaço de outra pessoa, eu me via ali gerindo a minha própria carreira. Então, foi um embate que eu tive quando eu cheguei no mundo real, né? E falei, meu Deus, não sei nada, para onde eu vou? Eu não sabia nem para onde ir, né? Então, se a gente tivesse pelo menos esse ponto, né? Olha, você precisa saber tais coisas e tudo mais, eu acho que seria um caminho muito bacana, muito legal. Eu só tenho a complementar a fala da Camila, começando pelo online. Esses dias eu estava vendo um desses gurus do marketing aí falando, e uma pessoa perguntou para ele: eu estou querendo iniciar algo no meio online. Qual você acha que é o nicho que eu devo investir? O que mais vai crescer? O que mais vai dar resultado? A palavra dele foi uma só, assim, a resposta bem grandona: educação. Então, quer dizer, se até uma pessoa que não é da educação, é do marketing, já sabe que a educação tem um potencial muito grande no online, por que, que os da educação não levam isso em consideração? Por que, que o online não passa a ser considerado também nesse meio? Né? Não dá para ignorar mais o online. Eu lembro que na nossa época lá de graduação, acho que foi a própria professora André que criou um fórum lá e tal, que a gente tem que entrar lá e comentar, e aquilo, depois, quando eu passei a ser tutora da graduação no Claretiano, aquilo me ajudou muito, porque eu cobrava deles a mesma coisa. Eu falava, não, tem que comentar a fala do colega, senão não vai ganhar ponto. E eu copiei o formato, né? Mas é muito importante. O online não dá para ser ignorado mais. E aí, passando para a questão do empreendedorismo, que está super interligado. O ensino online te faz alcançar muito mais gente, te dá muito mais possibilidades. Um aluno lá do Japão que você não poderia atender presencial, você pode ganhar ele de qualquer forma no online. Agora, para a parte de empreendedorismo e gestão mesmo, é que eu acho que deve ser considerado também. Só que assim, fica complicado de dizer, porque eu, pelo menos, acho que tudo que eu estudei na graduação foi útil. Eu não sei o que eu poderia tirar para colocar no lugar do empreendedorismo. Talvez, assim, um evento, uma palestra, uma discussão. Uma extensão, alguma Isso, coisa. Assim, sem tirar o espaço dos demais conteúdos, mas é muito importante, porque, assim, eu vejo atualmente que os números importam muito. Os números que nunca foi em nenhuma discussão, em nenhum momento, em nenhum lugar considerado na graduação, faz toda a diferença depois. Não é simplesmente porque eu quero ficar rica com música, não é isso. O fato de você estar tendo uma renda boa, suficiente para você, te dá uma segurança maior no sentido de valorizar o seu trabalho. Hoje em dia eu tenho um valor de mensalidade, quer, não quer, vai para o final da fila. E aí isso é um ciclo, aí isso valoriza ainda mais o meu trabalho, tem desconto. As pessoas nem pedem, né? Vê a sua segurança em... Não, esse é o valor do meu trabalho e ponto. Então, os números importam, não essa parte de gestão. Você sabe que, por exemplo, você é professor de música, mas em algum momento você vai precisar de uma assessoria, de um engenheiro, de um advogado, de um contador, para processar a imobiliária que você estava na sua escola. Que não tem nada a ver com dó, ré, mi, fá, sol. Com a matéria-prima. Então, tem toda uma rede de pagar impostos. Quais impostos? Aonde, em qual modelo a minha empresa se encaixa? Levar em consideração muitos detalhes que vão muito além do conteúdo musical em si. Meninas, de novo, uma delícia ouvi-las. Sabe o que é mais bacana de escutar vocês? É ver assim que nós temos um fórum constituído, né? E que vem justamente em direção de discutir esses temas e discutir, puxa, essas questões elas precisam estar presentes, elas precisam estar aqui na formação. E é muito legal ouvir, é muito bacana ouvi-las, né? Nesse sentido. Agradeço imensamente.
E passo aí a palavra para vocês, agradecendo mais uma vez em nome de toda a equipe organizadora do FOPEM 2021. E eu gostaria de só dar talvez uma corrigida. Talvez a minha fala tenha passado uma impressão que eu estava pensando agora, que eu devo explicar melhor. Não é simplesmente assim a minha opinião em relação ao curso, em relação à minha atuação presente. Não é simplesmente, tem que ser empresário, todo mundo tem que sair da graduação empresário. Não, não é isso. A minha trajetória nos projetos, nas escolas de música, nas escolas de educação, tudo isso construiu a profissional que eu sou hoje. Se eu tivesse saído lá da graduação, crua, e caído de paraquedas na empresa, ia dar tudo errado, né? E não teria estrutura, não teria condições de assumir esse risco. Então, não dizendo que as frentes de atuação, todas elas têm a sua importância, têm a sua... E dependendo do perfil da pessoa, vai se identificar mais com uma atuação ou outra, tudo que você puder fazer e participar e estar para ir crescendo em experiência vai contar depois para um bem maior. E dizer que vale muito a pena, independente da frente, em todas as frentes de atuação que eu já estive, sempre estava valendo a pena a graduação em música. Tem momentos que você parece assim que, nossa, para que eu fui, né? Momentos que parece que de muita dificuldade, de que a graduação em música não vale a pena, não dá dinheiro, toda aquela conversa, né, de gente preconceituosa que nunca fez faculdade de música. Mas vale sim muito a pena, a gente só precisa ter essa visão de profissional mesmo, de mercado de trabalho, de atuação, de levar os números em consideração, mas vale muito a pena. Invistam aí na formação de vocês que vai render bons frutos. Eu queria pegar um gancho nisso que a Izzy falou, porque eu acho que eu entendi que eu queria viver de forma autônoma, né? Uma carreira autônoma. 5 anos depois que eu me formei. Então, até então, eu experimentei as coisas, né? Eu acho que isso é bastante importante, a gente estar aberto às possibilidades, né? Seja de atuação. Então, teve um momento que eu me senti super realizada dentro da escola básica, sendo professora de artes, né? Ali do estado, bonitinho, cumprindo o meu currículo e tal, né? E teve um momento que aquilo não fez mais sentido. E aí a gente ter essa capacidade de entender quais são as nossas possibilidades, né? E eu acho que uma coisa bastante legal que fica aí para as pessoas que estão aí na formação, né? Essa coisa proativa, sabe? De você ter, de você ir atrás, se você não sabe alguma coisa, estude, vai atrás de algum, sei lá, algum curso, alguma coisa, né? Complementando todo esse conhecimento que a universidade nos traz, porque eu acredito que não dá para ver tudo mesmo, né? Nos nossos 4 anos, né? Que a gente tem, até porque que nem eu falei na minha outra fala ali, né, que tem coisas que são complementares, né, e que são responsabilidades de outros profissionais e tudo mais, enfim, mas eu acho que é muito legal a gente ter essa atitude proativa mesmo, né, de a gente buscar entender e, ao mesmo tempo, acolhimento com as nossas decisões, porque eu também, né, passei por esses vários campos, e eu fui entendendo qual era o meu momento, qual era a hora de eu ir para um caminho tal, a hora que eu era para ir para o outro caminho e tudo mais. É isso. Só uma coisinha. Uma coisa que eu acho que nem entra no nosso tema, mas eu preciso acrescentar. Isso aí que a Camila falou. Que você estar na graduação não impede, e é importante que você busque cursos, seja proativo no seu estudo. Porque eu vejo assim, depois que eu saí de fora, a graduação não vai te ensinar, não vai te dar o conteúdo para ensinar, ela vai te ensinar a ensinar. Como você vai ensinar o conteúdo? Mas o conteúdo você tem que ter. Então, foi uma dificuldade que eu enfrentei quando eu entrei na graduação e que aos poucos eu fui vencendo aquilo e fui, mas também por procurar por fora, até mesmo dentro da universidade, mas não necessariamente no currículo da graduação. Então, o que você vai ensinar, a sua performance pessoal, é muito importante você ter ela consolidada, além
né, extra-graduação. É a ferramenta, né? Muito obrigada pelas falas de vocês. A gente poderia ficar aqui, acho que a gente ficaria até 6, 7, 8 conversando e falando, né, e alongando, mas a gente vai, então, precisar encerrar, tá? Então, pessoal, foi isso. Agradeço mais uma vez a professora Camila e a professora Izzy. Nos vemos no dia 26, abertura do FOPEM 2021.